Dando continuidade ao projeto Universidade na Madrugada, hoje eu, Paulo Antônio Salvador de Souza, professor de Direito da Faculdade FARISP, vou abordar o tema tutela de evidência. Tutela de evidência, ela é uma espécie da tutela provisória. O que é esse Instituto Processual de Tutela da Provisória? Esse instituto ele foi criado para tentar compensar o lapso temporal, isso é a demora dos processos. Então, antecipar o direito das pessoas requerentes. Então, vamos começar a entender a terminologia tutela de evidência. A tutela de evidência, o nome tutela quer dizer o quê? Proteção. Proteção ao direito do requerente, isso é, de quem propõe a demanda. Pode tanto ser, melhor esclarecer, tanto pode ser o autor como o réu, mas é quem requer. Evidência, esse termo, evidência, ele também tem um significado muito importante, precisa ficar claro. É o juízo de probabilidade máxima. O que é isso? Ao você solicitar, requerer a tutela de evidência, você vai estar o quê? Solicitando que o seu direito seja antecipado. Quer dizer, aquele direito sairia só na decisão final, ele é antecipado. Dessa maneira, o juiz, ao analisar a tutela de evidência, ele vai ter uma questão de um juízo de probabilidade máxima. Não é certeza absoluta, ele não tem certeza ainda, porque é no início do processo. Mas ele vai ter o quê? Uma grande chance de o quê? Daquilo que o requerente solicita, pede na sua exordial ou na sua resposta de réu, seja o quê? Concedido ao final, isso é, o pedido dele seja procedente. Vamos ver o artigo 297 do CPC. Desculpa. Esse artigo é interessante ler o seguinte, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Quer dizer, a tutela provisória é o gênero, e nós temos duas espécies, urgência e evidência. Então, hoje, o nosso foco vai ser em cima do quê? Da tutela de evidência. Então, veja bem, a tutela, como eu disse, tutela para vocês, é o que tutela? Tutela é a proteção ao direito de quem requer. Não é? Essa tutela, ela vai ser o quê? Ela não vai proteger a evidência, ela vai proteger o direito. Embora chamada tutela da evidência, o correto é que ela é a tutela do direito, ela vai proteger um direito, quer dizer, ela vai antecipar o resultado da decisão final, trazendo logo no meio do processo a decisão, que seria te aguardar. Tá? Quais são os requisitos da tutela de evidência? Aqui precisa tomar um cuidado muito importante, porque a tutela de evidência, a maioria das tutelas, elas precisam de dois requisitos, chamado fumus boni iure, que é a probabilidade do direito. E também o periculum in mora, que quiser, o risco do tempo. A demora do processo pode trazer prejuízo à parte. Portanto, nós temos que evitar isso. Porém, a tutela de evidência, ela tem uma característica especial. Como está no nosso slide, o único, o juiz, só precisa do juízo de probabilidade. Então, eu tenho que provar o quê para o magistrado? Eu tenho que provar que eu tenho aquele direito quase garantido, quase certeza que ele é meu. Tá? Então, o perigo in mora, que é o perigo da demora, o risco da demora, ele não precisa ser apresentado. Só provar o quê? A probabilidade máxima. Tá? Lembrando que probabilidade máxima não é certeza. Tá? Então, veja bem, por que eu não necessito do perigo, do risco do perigo? Esse risco do perigo é dispensado por quê? Como a probabilidade é altíssima, o grau de probabilidade, isso é, de quem requereu o pedido, ter grande chance de que, ao final, você proceder de seu pedido, dispensa esse perigo, que nas outras tutelas de providência é essencial. Tá? Olha, a tutela de evidência, ela é regida por um único artigo do novo CPC. Deixa eu deixar claro uma questão aqui. Embora esse nome, essa nomenclatura, essa terminologia,
é nova, vai aparecer com o Código de Processo Civil de 2015. Já no Código de 1973, o processual também, isso já estava presente. Não é? Por exemplo, ela já existia onde? Nas ações possessórias, onde o juiz já poderia conceder a posse mesmo antes de chegar na sentença. Tá? Por uma decisão interlocutória, ele deferia e entregava o direito à parte requerente. Mas hoje ele está no artigo 313, é o único artigo que coloca essa questão. Então vamos ler esse artigo que é interessante. Tá? O primeiro artigo, o artigo 311, a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo. Foi o que eu falei antes, não é necessário o requisito de perigo. O que é esse perigo? É o quê? É se o processo demorar muito, a parte tenha prejuízo. Quer dizer, quando sair a sentença, é o caso que acontece às vezes com o tratamento médico. Você pede o tratamento, se for esperar a sentença, é bem provável que o requerente faleça ou tenha problemas sérios de saúde. Então, é antecipar a decisão final. Então, não precisa mostrar esse perigo. Então, voltando lá para o artigo, continuando, ou de risco de resultado útil do processo. Agora que vem, o artigo 311 vai dizer quando é possível requerer a tutela de evidência. Então, vamos começar a ler o artigo primeiro. Então, olha só, a primeira situação que eu posso requerer a tutela de evidência está no inciso 1, está lá. Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou de manifesto propósito protelatório da parte. O que quer dizer isso? Vamos tentar trabalhar isso. Quer dizer, o que é abuso de direito? Ou protelatório do processo? Isso é tentar dificultar o andamento do processo. Hoje, dentro dos novos princípios do direito processual, as partes devem cooperar, isso, tanto autor ou réu deve cooperar com a justiça e não dificultar a justiça. Então, o que é abuso de direito? Por exemplo, no caso de direito do consumidor. O direito do consumidor é claro e evidente que a responsabilidade de quem prestou o serviço, quem produziu o bem, né, é responsável o quê? Objetiva. O que eu quero dizer com responsabilidade objetiva? É aquela responsabilidade onde não precisa provar a culpa. Tá? A pessoa fabricou uma geladeira. Eu não preciso provar que a geladeira está com defeito. Quem vai ter de provar é a empresa que produziu. Tá? Isso é responsabilidade objetiva. O que faz a empresa ao responder a essa demanda? Ela simplesmente fala que a responsabilidade é subjetiva. Portanto, é um entendimento pacífico no nosso ordenamento jurídico que a responsabilidade na relação consumerista, ela é objetiva. Então, se você ficar dizendo que ela é subjetiva, que tem de ser provada a culpa, não tem sentido, é só para ganhar o quê? Tempo, dificultar o processo. Outras coisas que você pode fazer como abuso do direito é o quê? Por exemplo, você vai usar, na sua resposta, você vai usar o quê? Você vai usar leis que já são consideradas inconstitucional ou já foram revogadas. Quer dizer, é só para ganhar tempo, agir de má fé, tentar só ganhar tempo durante o processo. Porém, precisa ficar claro que não é só o ato de você agir tentando o quê? Ganhar tempo no processo, agir de má fé. Você também precisa provar o quê? Que você tem titular do direito. Tá? Então, veja bem, o artigo 311 não está favorecendo só o ato de má-fé ali. Está favorecendo, além de você agir de maneira tendenciosa e não dificultar o processo, você também tem o quê? Provar que você tem aquele direito, isso tem uma evidência, isso a probabilidade dele você ter a razão é o quê? É máxima. Vamos para o inciso 2 agora. O inciso 2, tá? É a segunda situação que nós vamos deparar que vai poder requerer a tutela da evidência. Então, está o seguinte, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculantes. Então, veja bem, tem dois requisitos para você
solicitar a tutela de evidência através do inciso 2. É qual, primeiro? Que você tenha documentos, prova documental. Tá? Então, quando você distribuir a sua petição inicial, a exordial, você vai ter anexado documentos lá que prove a evidência, isso é, da juízo de probabilidade. Porém, tem mais uma coisa que você vai ter de provar. Você vai ter de provar o quê também? Que nesse processo, né, você também tem o quê? Já existem julgamentos anteriores, são os casos repetitivos ou súmula vinculante. Já tem julgamentos anteriores que garante a tutela de evidência para você. Isso é, garantir o seu direito requerido. Tá? Por exemplo, né? Por que você fala em casos repetitivos ou súmulas vinculantes? Nós sabemos que um dos grandes problemas no direito é a segurança jurídica. O que é segurança jurídica? Segurança jurídica nada mais é o quê? É que decisões sejam mais ou menos uniformes, né? Por exemplo, não pode um juiz de São Paulo tomar uma decisão sobre um caso semelhante e o juiz do Rio de Janeiro ter outra postura. Então, veja bem, então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter de fazer uniformizar. E quem é responsável por isso são os tribunais superiores dentro do Poder Judiciário brasileiro. Então, veja bem, então, no fundo, esse inciso 2 está garantido o quê? O princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O princípio da isonomia nada mais é o quê? Que todo mundo tem o mesmo tratamento perante a lei. Portanto, casos semelhantes têm de ter o quê? Julgamentos e resultados o quê? Semelhantes. Eu não posso julgar uma causa de uma maneira e a mesma causa semelhante eu tenho outra decisão. Um eu falo que é procedente, na outra eu falo que é improcedente. Então eu vou ter de ter o quê? Coerência. É a coerência, uniformidade, isso dá segurança. Né? Então, os julgamentos de casos repetitivos são casos já têm julgamentos anteriores. E a súmula vinculante também são decisões do Supremo que vão garantir essa uniformidade. Quer dizer, ela vai garantir que todos os juízes, todo o Poder Judiciário no território nacional tem o quê? Julgamentos parecidos para casos parecidos. Então, tratamento igual para causas iguais. Esse é o segundo inciso. Então, vamos avançar aqui. Outra coisa importante que chama a atenção nesse inciso é o seguinte. Veja bem, a gente fala de prova documental. Mas quando que essa prova tem de ser apresentada? Essa prova vai ser apresentada quando você apresentar a petição. Isso é, vai ser juntada com a petição, ela vai junta com a petição. Então, se eu precisar de um outro momento para trazer prova, eu não posso mais aplicar quem? O inciso 2 do artigo 311 do CPC. Então, isso vai ficar o quê? Evidente que eu não consegui mostrar para o juiz, no primeiro momento, a probabilidade máxima. Então, veja bem, tem que deixar bem claro, então. Você não pode precisar de outro momento para apresentar provas. Por quê? O juiz, ao analisar as suas provas apresentadas, ele tem de ter o quê? O que eu já falei desde o começo, né, da nossa aula, o quê? Que o juiz é o quê? De probabilidade o quê? Máxima, evidência quer dizer isso. Então, se o juiz não tem essa probabilidade, ele não vê que a fundamentação, que o direito requerido pelo autor ou pelo réu não está demonstrado, isso é, ele não tem certeza, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir mais provas. Portanto, não posso pedir a tutela de evidência se eu precisar de um segundo momento para apresentar provas. Ó. Então, continuando aqui, nós temos o quê? Então, está aqui, ó. Nós temos dois tipos. Olhando esse slide, por gentileza, a prova documental pré-constituída. O que é prova documental pré-constituída? Tá? É aquela que já vem com a petição. Petição que é? Aquela peça que vai requerer a tutela de evidência, né? Tá? Então, veja bem, apresentou, tá bem, convenceu o juiz do juízo de máxima probabilidade, essa prova pré-constituída vai ser suficiente para garantir o quê? A tutela de evidência. Só que junto com o quê? Junto com mostrando o quê? Você vai ter que demonstrar o quê também na sua petição? Que já houve casos julgados semelhantes que já tem o resultado que você espera. Outra coisa importante que nós temos de ver, olhando o próximo slide, tá? Veja bem,
ela pode ser, o inciso 2 pode ser concedido linearmente. O que é linearmente? É o que a gente fala em caráter liminar. O que é caráter liminar? É quando o juiz concede o pedido de tutela da evidência sem dar o direito de resposta à outra parte. Então, vamos depois fazer uma correção. Estou falando sem dar direito, futuramente ele vai dar o direito de resposta. Então, nós podemos estranhar essa atitude, né? Essa atitude vai, no primeiro momento, se você olhar de uma maneira muito superficial, ela vai estar violando o princípio do quê? Do contraditório. O que é o princípio do contraditório? Toda parte tem o mesmo tratamento e direito de resposta, não é isso? Mas veja bem, como que eu estou concedendo a tutela de evidência se ainda a outra parte não teve o direito de resposta? Tá? Isso são exceções. A regra geral dentro do processo civil pátrio é o quê? Que sempre se deu o direito de quê? De resposta. Porém aqui, como o direito está tão evidente, isso é, está tão próximo de ser o titular daquele direito, ele demonstrou que ele é o titular do direito, não é necessário esperar. Porém, você pode me fazer outro questionamento. E aí, não vai ter princípio do contraditório? Não vai estar presente? Um processo de princípio do contraditório fere o Estado Democrático de Direito. A base do Estado Democrático de Direito é o princípio do contraditório, um dos princípios, melhor dizendo, os basilares, né? Então, veja bem, o juiz vai conceder, né? Vai conceder, tá? Porém, num outro momento. Primeiro, ele concede a tutela e depois dá o direito de resposta. E aí, vamos fazer outro questionamento. E se nessa resposta da outra parte, ela demonstrar que não é, aquela tutela não é evidente, não está clara. Ele traz documentos, provas, de várias formas, que mostram que não convence o juiz fica na dúvida. Quem tem razão, se é o autor, se é quem respondeu o réu. Então, nesse caso, como que fica a tutela? Ela já foi concedida, não foi? Ela já foi. O autor já está, vamos supor que foi o autor que solicitou, que pediu, requereu. Ele já está com a tutela. O que vai fazer o juiz? O juiz pode o quê? Revogar ou modificar a tutela. Por isso que toda tutela é chamada tutela provisória. Por que provisória? Porque ela pode, durante o processo, ser alterada, revogada, extinta, modificada. Então, veja bem, não é porque ele concedeu antes de ouvir o réu que ela vai ser fixa. Ela pode ser o quê? Revogada. Né? Ela vai perder sua eficácia, tá? Isso depende do quê? Da resposta do réu. Então, vamos para a terceira situação. A terceira situação é a situação que nós vamos ler no slide, que está lá o quê? A tutela desculpa, vamos direto no inciso que é melhor. Se tratar de pedido repercutório, o que é isso, essa palavra? Rei vem de res, do latim, que significa o quê? Coisa. Então, coisa. Persecutório significa busca, perseguição. Então, traduzindo para os dias de hoje, é você procurar perseguir uma coisa que é do seu patrimônio. Por exemplo, olhando melhor o slide, nós vamos ver que tem um outro detalhe importante, que ele vai dizer que, fundado em prova documental de novo, adequado ao contrato de quê? De depósito. O que é contrato de depósito? Tá? Contrato de depósito é aquele contrato que nós somos acostumados, nós aqui, cidadãos urbanos, o dia inteiro. Né? Você pega seu carro, chega para trabalhar, deixa seu carro no estacionamento. Você entregou seu veículo para uma empresa tomar conta. Né? Vai te dar um ticket, que é um documento, vai te entregar esse ticket, tá? Esse ticket vai ser a prova que você depositou lá o carro. Tá ok? Então, veja bem, aí no final do expediente, se você acabou a sua jornada de trabalho, você vai voltar ao estacionamento, vai entregar o ticket, pagar aquele valor e vai retirar o carro. Então, contrato de depósito são esses contratos que você deixa um bem para depois recuperá-lo. Não é só para automóvel. Por exemplo, contrato bancário, você aluga um cofre no banco, você vai deixar lá alguns bens seus. É um contrato de depósito. Na realidade, nós temos, dentro do direito material brasileiro, nós temos 3 tipos de depósito. O depósito voluntário, que é esse que eu dei o exemplo do estacionamento. Você vai lá, paga, recebe um ticket. Tem uma prova documental. O ticket é a prova do documento. Então, você vai ter que usar essa prova no processo. O outro depósito é o depósito o quê?
necessário legal. É aquele caso que o juiz manda apreender um bem de alguém, sequestrar, arrestar um bem de alguém e dá para alguém ficar guardando. Suponho, estou discutindo o domínio de um quadro, uma obra de arte. O João e Pedro estão disputando na justiça. Essa obra pode desaparecer. Então, por medida de segurança, o que faz o juiz? Pede para essa prova ficar em depósito judicial. Então, alguém vai receber a incumbência de guardar essa obra e conservá-la. No final do processo, vai devolvê-la. Isso é chamado o quê? Como é uma ordem legal, é chamado depósito necessário o quê? Legal. Não é? E também tem uma ordem escrita também, que é a ordem do juiz, é o alvará, o mandado do juiz mandando que a obra fique em poder de alguém até que seja decidido quem realmente tem o domínio daquela obra. Tá? E por último, nós temos o depósito chamado de mísero, o miserável. O que é esse caso? Esse caso é o caso que você tem calamidade. Por exemplo, choveu muito no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Deu ventos de 90 quilômetros, tivemos tempestade, as casas foram destelhadas, casas destruídas, as pessoas ficaram desabrigadas. Aí algum vizinho, né, tenta o quê? Sobrou lá a geladeira, a máquina de lavar, uma cama, um colchão, o que ele faz? Ele guarda para o seu vizinho, sendo solidário a ele, ele vai guardar esses bens na casa dele, que não foi atingido tão violentamente pela tempestade. Então, nesse caso, a gente chama de depósito miserável, porque alguém tomou. Vai ter contrato escrito? Uma crise dessa, o vizinho vai passar? Não vai. Né? Então, como que você prova esse depósito? Através de quê? De vídeos, fotografias, tá? Então, veja bem, a prova escrita eu só tenho no quê? No depósito voluntário, que é aquele do estacionamento, que eu dei de exemplo, e o depósito necessário legal, que é a ordem judicial. O depósito miserável não tem prova escrita. Então, eu vou provar como? A prova documental vai ser o quê? Fotos, vídeo, tá? Essas coisas. Então, veja bem, o terceiro inciso do artigo 313 vai fazer o quê? A pessoa vai, por exemplo, eu deixei o carro no estacionamento, não me devolveram o carro. Por algum problema, o carro não foi localizado. Eu vou propor uma ação de quê? De depósito. Uma ação de depósito, tá ok? Essa ação de depósito vai o quê? O que é a finalidade dela? É recorrer, né? Recorrer o quê? Que eu receba de volta o meu carro que eu deixei no estacionamento. Tá? Mas como que eu vou provar isso? Eu vou entrar com uma prova documental, que no caso seria o quê? O ticket do estacionamento, e vou mostrar que eles vão devolver. O que vai fazer o juiz? O juiz não vai esperar a sentença para me garantir. Se eu provar a evidência, a probabilidade máxima, né, e o documento escrito do ticket, o juiz vai fazer o quê? Vai fazer com que o estacionamento, que é o depositário, devolva para mim o veículo antes da sentença final. Tá? É antecipação do resultado final. Isso é, o autor, quem requereu, vai ganhar tempo, não vai esperar o processo todo para recuperar o carro, recupera-se antes. Tá? O próximo slide. Né? Vamos ler que é o inciso. Esse já foi. Aí, esse slide que me interessa. Esse slide é o último, melhor dizendo, a última situação que eu tenho, né? Que eu tenho para conseguir requerer a tutela de evidência. Tá? Vamos ler esse inciso com cuidado, que ele vai dar muitas informações para nós. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente de fatos constitutivos do direito e do autor, e que o réu não exponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, veja bem, o que nós vamos tentar agora é destrinchar isso por uma linguagem menos técnica, né? Quer dizer o seguinte, o autor propõe, solicita, requer a tutela de evidência, anexando documentos que deixam claro, praticamente claro para o juiz, claro e evidente, né, que a veracidade da afirmativa do autor é correta. Isso é, tem o quê? A máxima probabilidade de juízo. O juiz vai chegar, está quase concluindo que o autor tem razão no seu pedido. Só que ele vai abrir fase para quê? Para a resposta do réu. Então ele vai abrir resposta. O réu apresentar a resposta, essa resposta e a documentação não é suficiente para quê? Tá?
É suficiente para quê? Né? Para você o quê? Para você convencer o juiz que o autor não tem razão. Isso é, você não vai conseguir se opor. Né? Você não vai conseguir o quê? Fazer com que o juiz tenha dúvida quem é o titular do direito. Então, veja bem, o autor, ele apresenta provas suficientes de quem é o titular, ele quase consegue provar com essas provas no seu requerimento de tutela da evidência que ele é o titular do direito violado ou ameaçado, e o réu, na sua resposta, não consegue trazer provas que convençam o juiz do caso contrário. Né? Então, nós temos duas situações que isso pode ocorrer. A gente fala que o réu pode ter duas condutas, né? Olhando o slide. Conduta omissiva e conduta comissiva. O que é omissão? Omissão é não realizar o ato, né? Omissão é o quê? É você não apresentar qualquer prova. Isso é, vamos de novo com cuidado, com detalhes. O réu é citado para responder, tá? Para se defender, tá? Ele faz o quê? Ele fica em silêncio, ele não responde ao juiz, ele não entrega a sua resposta, seja contestação ou reconvenção. Ele não apresenta essa resposta, ele não faz a resposta dele. Tá? Portanto, ele não apresentou prova, portanto, ele não se opôs ao pedido do autor. Nesse caso, o juiz vai considerar o quê? Os fatos narrados pelo autor como o quê? Verdadeiros, veracidade. Ele vai conceder a tutela de evidência. Então, ele vai antecipar antes do pedido. Existe o caso comissivo. O que é o comissivo? Ele apresenta provas, ele traz provas. Porém, essas provas são muito frágeis, são muito fracas. Elas não trazem convencimento nenhum ao juiz. Porque o juiz faz o quê? Ele vai o quê? Para ele tomar a decisão, ele confronta as informações do autor com as suas provas. Contra quem? As afirmações do réu e as suas provas. Se ele achar que há dúvida quem tem a razão no processo, tá? Ele vai solicitar mais provas, ele não vai conceder a tutela de evidência. Porém, se o réu não apresentar provas ou as provas forem insuficientes, ele vai fazer o quê? Ele vai considerar que o autor tem razão, portanto, ele vai conceder a tutela de evidência antes da sentença final. Então, esse é o último caso. Veja bem, nós vamos agora só alguns detalhes, tá? Bom, eu quero só falar o seguinte, voltando lá no artigo. Chega lá. Chega no artigo aí. Aí. Veja bem, eu estava falando que o juiz pode conceder a tutela de evidência em situações antes de ouvir o réu, não é isso? A inaudita altera a parte, sem ouvir o réu. Que, a princípio, parece estar ferido o princípio do contraditório, o direito de resposta do réu, porém o juiz vai dar um outro momento para acontecer, então ele não vai ferir. Então vamos analisar o seguinte, no primeiro inciso, que é o inciso do abuso de direito ou manifesto propósito. Então veja bem, para ter abuso de defesa, né, o que tem que acontecer? Ele tem de apresentar defesa. Portanto, o juiz não pode considerar essa antes de ouvir o réu, porque só vai se chegar à conclusão que houve abuso de defesa, usou leis já revogadas, inconstitucional, artigo já revogado, tá? Depois da defesa. Então, no primeiro caso, não vai ser liminar. Vamos para o segundo inciso, né? Olhar o segundo inciso. O segundo inciso fala que as alegações do fato podem ser comprovadas apenas documentalmente, se houver tese firmada em casos repetitivos ou súmulas vinculantes. Então, veja bem, nesse caso, é permitido considerar a tutela de evidência sem ouvir a outra parte inicialmente. Inaudita altera a parte, né, em latim. Né? Isso quer dizer o quê? Nesse caso, não precisa esperar a defesa, porque o juiz vê, a sua documentação é suficiente para mostrar o juízo de probabilidade máxima. E já tem decisões semelhantes ocorridas, então ele não precisa esperar a resposta do réu, ele vai conceder a tutela. Voltando para, de novo o slide, vamos ler o inciso 3. O fator do pedido
repercussório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso que será decretada a ordem de entrega do objeto custeado, sob cominação da multa. Veja bem, nesse caso, o juiz também pode conceder em caráter o quê? Liminar. É só ver o documento que prova o depósito e que esse bem não foi devolvido. Então, ele vai dar em caráter liminar, deixando para outro momento o réu apresentar a sua defesa. E, finalmente, para encerrar, o inciso 4 novamente. Está lá. A petição inicial for instruída com prova documental suscetível de fatos constitutivos do direito do autor e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Espera aí. Quando é que o réu apresenta provas ou não apresenta prova? Só após a sua citação e o direito de quê? De resposta. Tá? Só após. Portanto, essa não pode ser concedida antes de ter o quê? A defesa. Então, ele vai ser obrigado a apresentar a defesa. Tá? Então, veja bem, essa não... Portanto, se tem que esperar a defesa, o juiz não pode conceder a tutela da evidência antes da resposta do réu. Portanto, nesse caso, não é permitido em caráter liminar a tutela da evidência. E aqui nós encerramos essa breve exposição sobre tutela da evidência. Obrigado pela atenção.